Graça e paz, diaconisa Tatiana, dando início ao quinto e último áudio da série Vigiai e Orai no Clamor da Meia-Noite, com o texto-chave em Mateus capítulo 26, versículo 41, Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As armas para vencer as tentações: oração e leitura bíblica. Você já se sentiu solitário? Você já se sentiu como se os seus amigos e família tivessem lhe abandonado? Você já se sentiu como se estivesse sendo mal interpretado? Já teve dificuldades em entender ou se submeter à vontade de Deus para a sua vida? Então você pode ter uma noção do que o Senhor Jesus passou quando agonizou no Getsemane. A palavra Getsemane significa azeitonas esmagadas. É de azeitonas esmagadas que vem o azeite que cura, que ilumina e alimenta. Cristo Jesus, Ele se importa com as nossas fraquezas. Jesus, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Meus irmãos, lembrando que graça é favor imerecido. Esse favor que nos alcançou, nos libertou e nos transformou por completo em Cristo Jesus. Aleluia! Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma do homem. Quando caímos em tentação? Quando, meus amados, alimentamos o mal no coração, quando permitimos que Satanás nos atraia e afastando-nos da comunhão com o nosso Deus, quando deixamos de obedecê-lo. Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista declara o valor de conhecer e decorar a palavra de Deus. É a sua principal arma contra a força da tentação. Tiago esclarece que esta tentação, ela vem com os desejos capazes de arrastar e seduzir o coração humano, e isso resulta no pecado, aquilo que desagrada a Deus, que uma vez consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Assim, meus amados irmãos, como o corpo humano luta constantemente contra os tóxicos que ameaçam a nossa saúde, filtrando o seu sangue pelos rins, e o ar pelo nariz e os pulmões, o cristão se protege contra o pecado, meditando na Bíblia e memorizando seus textos. Não há melhor proteção contra as ciladas de Satanás do que a fé firmada na palavra, inspirada por Deus. Foi assim, meus amados, que Jesus venceu as tentações no deserto da Judeia. A vitória eficaz sobre a tentação depende de dois princípios: a ação do Espírito Santo, que utiliza a verdade bíblica para vencer o pecado, e é essencial
Além disso, e muito necessário, conhecer a palavra de Deus. Diz o apóstolo Paulo: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Romanos 8, capítulo 13. O autor de Hebreus declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B. Então nós, os cristãos, precisamos entender e compreender que nós precisamos trilhar o caminho da santidade. Sem ela, nós não veremos a Deus. Sem ler, meditar, estudar na palavra do Senhor. Não é apenas, amados, com o nosso esforço próprio que nós venceremos as tentações que continuamente estão assediando os nossos corações diariamente. A luta contra o pecado é diária. Todo dia o pecado bate à nossa porta nos tentando. O salmista sabe que quando um cristão guarda a palavra de Deus no coração, e quando ele busca o poder do Espírito Santo pela oração, ele tem a melhor chance de alcançar a vitória em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, vigiai e orai. Jesus nos advertiu. Ele nos ensinou no jardim do Getsêmani, na morte, na sua crucificação, que parecia ser o ponto culminante de toda a tristeza que ele nunca havia conhecido, sofrimento, dor. Mas ele fez o sacrifício de sofrer por mim e por ti, para que tivéssemos a nossa salvação, por causa do que Jesus passou no Getsêmani e finalmente na cruz. Podemos invocar o seu nome. Meus irmãos, talvez você esteja passando por crises emocionais, espirituais, na sua vida, nesse exato momento. Você tem se sentido oprimido, sem forças, o sono está te faltando, e você não tem conseguido resistir às tentações. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, o Deus que tudo escuta, o Deus que esquadrinha a cada coração. Ele quer ter um encontro pessoal e íntimo contigo todos os dias. Precisamos nos revestir do Espírito Santo. Precisamos usar a nossa espada, que é a palavra de Deus, viver o Evangelho de Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos. Igreja do Senhor, sabemos que é difícil, são renúncias a serem feitas. Vencer o pecado só é possível tentando lutar contra ele. Somente com Deus é possível vencer as tentações, vencer todos os tipos de sofrimentos. Porque com Deus, Ele nos capacita para isso. Precisamos, igreja, vigiar e orar constantemente, para não sermos presos pelo pecado, presas fáceis do maligno que anda ao nosso derredor, louco para nos abater, louco para nos matar, com sede de sangue. O alvo de Satanás é destruir a raça humana, mas foi o que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, a nossa salvação, o nosso direito de libertação. Jesus te ama
tanto que você nem pode imaginar. Ele tem planos para a tua vida. Não desista, prossiga. Deus, Ele te levanta nessa hora. Ele te perdoa dos teus pecados. Não importa o que você tenha cometido, não importa o que você tenha feito, não importa como foi a tua história até essa data. O importante é que através do ato de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador da tua vida, entregar a Ele os teus caminhos, Ele perdoa os teus pecados e não se lembra mais, é jogado no mar do esquecimento. O amor de Deus cobre multidões de pecado. Foi por mim e por você que Jesus pagou aquele preço e a cédula foi rasgada. Oh, aleluia! Se levante, siga em frente. Você vai vencer com Cristo Jesus. Amém? Cristo nos capacita. Por isso precisamos ter uma comunhão com Ele. Que o Espírito Santo tenha falado fortemente ao teu coração, como falou ao meu coração no decorrer dessa série. Vigiai e orai. Precisamos vigiar e orar, igreja. Nós temos que resistir os ataques malignos. E só vamos resistir quando nós orarmos, quando nós buscarmos a face do Senhor, descer na olaria de Deus como um vaso velho quebrado e subir como um vaso renovado, aleluia. E quando nós aprendermos, quando realmente a palavra do Senhor estiver nos nossos corações. Amém? Eu gostaria de encerrar esta série orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Eu convido a você que coloque as suas mãos no seu coração e oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre e sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça, que o amor, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.